para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. Hoje o Café com Política conversa com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os descontos irregulares nas aposentadorias e pensões do INSS. Vamos falar um pouco sobre a CPMI, os trabalhos, a investigação que entra em uma nova fase neste semestre e que se aproxima também do fim com a apresentação do parecer pelo relator. Vamos falar também sobre eleições e o cenário em Minas Gerais e no Brasil. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Lara. Meu abraço a você e a todos que nos acompanham, no Café com Política. Um prazer. Senador, para começar, vamos falar sobre a reunião que o senhor teve com o ministro Dias Toffoli para tratar especificamente da questão de Daniel Worcar, o banqueiro à frente do Banco Master, e que tem vinda programada a CPMI do INSS. Como foi essa conversa com o ministro? Olha, Lara, o mais importante é sempre o diálogo. Eu entendo que conflitos entre poderes não é algo que interessa ao Brasil, não interessa a nossa democracia e é falta de maturidade. Hoje nós temos um problema sério, eu reconheço, critico muito o STF, porque há uma intervenção indevida nos trabalhos do parlamento. Mas eu também reconheço que o parlamento demora a responder. O ideal seria de que, quando nós tivéssemos um vácuo jurídico qualquer, o parlamento se adiantasse e desse as respostas. Como isso não tem acontecido, o Supremo Tribunal Federal, começou desde o início, quando o ministro Barroso chegou ao Supremo, criou-se o que eu chamo de ativismo judicial. O que é isso? A Constituição diz que o judiciário tem de sempre responder. Então, se o parlamento não responde, o judiciário responde. Aí o resultado, eles estão invadindo competências nossas. Só que não, nós temos que entender que é preciso dialogar, não é retaliar. Às vezes as pessoas falam aqui, nós temos que retaliar o Supremo. Não. Nós temos que conversar e buscar o entendimento, porque quando os poderes se unem, quem ganha é o Brasil. Foi isso que eu fiz. Eu já tenho um bom relacionamento com o ministro André Mendonça. Primeira fase da CPMI, toda ela foi acompanhada para e passo pelo ministro. Nós temos 11 pessoas presas que nós pedimos a prisão, eu assinei o pedido, o ministro atendeu, porque era necessário que essas pessoas fossem detidas. É a primeira CPMI, inclusive na história, que tem tanta gente presa e tanto dinheiro apreendido. Eu fiz isso com o ministro Toffoli, senhor ministro. Não, nós achamos muito ruim, nós ficamos surpresos com a sua decisão, falando isso para o Toffoli, de tirar da comissão os dados quebrados do sigilo do senhor Worcar e entregar para um terceiro que não tem nada a ver, que é o presidente do Senado. Quem tem a autoridade de investigação, a responsabilidade jurídica, sou eu como presidente da comissão. Então, eu deveria ter sido primeiro avisado e possivelmente até me notificado que eu não deveria colocar os documentos à disposição. Seria esse o caminho, coloquei isso para ele. Ele me explicou, me recebeu muito bem, de que esses dados chegaram antes da Polícia Federal tomar como depoimento oficial, ou seja, nós avançamos muito mais rapidamente do que a investigação. Isso aconteceu várias vezes, sabe, Lara? A CPMI caminhou muito mais rápido do que a investigação junto à PF e junto ao próprio Supremo. E ele me respondeu que devolverá o sigilo quebrado do senhor Worcar assim que a Polícia Federal tomar a termos todas as informações e nós podemos então caminhar, se dispôs a nos atender no que for necessário. Sobre o Worcar especificamente, essa convocação foi aprovada ainda no ano passado, já se sabia algumas coisas sobre a investigação em relação às fraudes do Banco Master, mas foi aprovada nesse contexto da CPMI para tratar sobre os consignados. O senhor demonstrou na semana passada uma preocupação muito grande com o rumo desse depoimento na comissão. Como o senhor espera que seja essa vinda do Worcar? E, adiantando já outra pergunta, o senhor conversou com a defesa do banqueiro e eles demonstraram a intenção de que ele de fato venha, fizeram este compromisso com o senhor. O senhor acredita que esse compromisso será cumprido? Olha, primeira coisa dentro de uma investigação, e eu trabalhei muito isso como jornalista investigativo, é você dar passos à frente das pessoas envolvidas. Porque todas as vezes que você revela um caminho de investigação, imediatamente tentam barrar o seu caminho. Foi por isso que nós conseguimos quebrar tanto sigilo na CPMI, porque já nas primeiras reuniões eu coloquei centenas de requerimentos antes que se ganhasse uma repercussão muito grande. Porque à medida que a investigação vai avançando, Lara,
vão surgindo, né? O governo não quer que determinada pessoa venha, há um envolvimento de um determinado parente, há dinheiro que foi colocado num banco. Então, antes que isso acontecesse, eu me antecipei. Então, a convocação do Vorcaro, se eu colocasse hoje, eu tenho para você que para mim não seria aprovada, justamente pela quantidade de envolvimentos políticos que tem no entorno do candidato. O Vorcaro, ele virá à CPMI no dia 26, esse é um acordo que está com a defesa, para falar sobre empréstimos consignados. Nós precisamos ter muita clareza do limite do nosso trabalho, porque, caso contrário, a CPMI vai virar, né, um problema sem rumo, né, um barco que vai aí à deriva. Não, eu comando numa direção muito clara, investigar o roubo aos aposentados brasileiros. Essa é a nossa função. E no caso do Banco Master, ele tinha 251 mil contratos, nos quais ele comprou de um outro banco, nós não sabemos ainda qual, é uma pergunta que ele vai ter que responder, transferiu dentro da Previdência a titularidade desses descontos, a Previdência não checou se tinha gente que concordava ou não, se tinha ali falsificação, adulteração de documento, de assinatura, a Previdência não fez nada. Simplesmente começou a transferir os milhões para o Banco Master. Você veja o quanto os aposentados brasileiros, que são pessoas vulneráveis, estavam à mercê dos ladrões de associações e sindicatos e dos ladrões de bancos, porque banco está roubando o aposentado. Uma coisa, Lara, é um empréstimo consignado a 2% ao mês, 1,8%. É um dinheiro que o aposentado usa para melhorar a vida. Outra coisa é fintech, financeira, banco emprestando a 22% ao mês. Olha, ninguém consegue pagar uma dívida dessa, isso é impagável, especialmente um aposentado que tem 3,5% de aumento todo ano. E é isso que os bancos estavam fazendo. E agora nós estamos... Então o Vorcaro, ele não virá aqui para responder sobre o contrato que a mulher do Alexandre de Moraes tinha, que é um absurdo, que, a meu ver, o próprio Supremo deveria ter tomado isso para si, afastado o Alexandre de Moraes até que ele respondesse. Ele não vem falar aqui sobre os CDBs falsos que foram colocar, os fundos. Isso não é problema nosso, isso é problema de outra CPMI. Eu quero que ele responda onde ele comprou esses contratos, como que ele conseguiu fazer essa transferência para a Previdência sem nenhuma auditoria. E essas pessoas que reclamavam que não fizeram empréstimo, são milhares de pessoas que têm empréstimos na conta sem nunca terem feito. O que o banco fez para devolver o dinheiro? Esse recorte é muito claro para nós. Agora, cada parlamentar pode, naturalmente, fazer a pergunta que quiser, ele está constitucionalmente com o direito de permanecer em silêncio nesses assuntos. Agora, vai ser uma sessão quente, viu? Eu tenho certeza, será uma das mais movimentadas da CPMI. Talvez a mais movimentada. É bem possível pela quantidade de assuntos, né, que envolve, porque o Vorcaro era amigo de meia república, né? E é a primeira vez que ele vai falar. Exatamente, que ele vai aparecer em público. Tomara que ele venha com documentos, a defesa diz que ele está disposto a colaborar. Então vamos aguardar. O senhor falou sobre essa entrega do sigilo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e acho que tem um ponto importante para ser tocado em relação ao Alcolumbre e a postura dele em relação à CPMI do INSS. O senhor tem procurado já há bastante tempo o presidente do Senado para pedir a prorrogação por pelo menos mais 60 dias, né, já que o prazo inicial termina agora no final do mês de março. Como é que estão essas conversas? O senhor conseguiu falar com ele? Eu vou dizer para você com clareza o que está acontecendo. Quando eu assumi a presidência da CPMI, eu ouvi de diversas pessoas o seguinte, que eu não daria conta de levar até o final as investigações. Depois que a gente começou, que as coisas começaram a andar, eu comecei a ouvir que a CPMI não daria em nada. Isso aí não vai dar em nada, né? A própria base do governo, né, os petistas de carteirinha que têm ligações com a CONTAG, que é uma associação que desconta dinheiro dos aposentados e que continua descontando, inclusive, apesar o INSS suspendeu para todo mundo, menos para a CONTAG, que é a histórica relação com o Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Aí o que aconteceu? Nós começamos a prender pessoas. Prendemos
advogados importantes que trabalhavam, prendemos funcionários públicos, prendemos gente que tirou bilhões, prendemos playboys que gastavam fortunas com o dinheiro dos aposentados. 11 presos estão na cadeia, 11. E todos eles de vários padrões, desde o mais simples ao mais alto. Isso começou a assustar. A investigação, as quebras de sigilo, começaram a revelar o quê? Assessores de senadores receberam dinheiro, viajaram em aviões, senadores viajaram, um senador pelo menos viajou em avião, porque a gente pode ter revelações demais, outros deputados, não é? Gente muito importante na República, gente ligada ao Supremo. Isso começou a assustar, vamos dizer assim, o sistema. Então, hoje, o governo não quer a CPMI. Por quê? Estão na parede. Por quê? O filho do presidente é citado por testemunha. Não é por reportagem, é por testemunha. Há uma testemunha que diz que o filho do presidente, Fábio Luiz, o Lulinha, recebia R$300 mil por mês, num acordo juntamente com uma ex-publicitária do PT e também uma ex-sócia, para poder montar um esquema de venda de canabidiol, ou seja, eles iam montar uma concorrência. O Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que é o cérebro de toda essa história, já havia aberto pelo menos 5 empresas em vários países, para que essas empresas pudessem participar das concorrências e cada uma iria ganhar, era o que a testemunha nos disse. Então isso, tem um irmão do presidente, que é vice-presidente de um sindicato que movimentou R$800 milhões em dinheiro, um sindicato que tem contas no exterior. Como é que pode um sindicato ter contas no exterior? Qual é o sentido disso? Os parentes todos movimentam, é a mulher do presidente, é filho do ex-presidente, cada um ganhando 30, 40 milhões de dinheiro dos aposentados. Olha, isso é revoltante. Então, tem muita gente envolvida que não quer a CPMI. E o Davi Alcolumbre, que teve, inclusive, um assessor dele citado nisso, né, que está citado, que nós não sabemos se tem ligação ou não, porque a investigação não foi adiante, nós não conseguimos quebrar o sigilo da pessoa para saber se tem alguma ligação. O Davi Alcolumbre está pressionado pelo governo, pressionado pelo Supremo, para que essa CPMI morra. Esse hoje, vamos dizer assim, hoje eles já não duvidam de nada. E qual é a preocupação em tentar acabar com a CPMI? Delações. Porque desses 11 presos, Lara, pelo menos 4 têm demonstrado interesse em delatar, em ter benefício. Então essa gente, se começar a falar, aí de fato vai ficar muito mais difícil para quem é envolvido nessa história conseguir abafar o escândalo. O senhor falou com o Alcolumbre? Conversei com ele no plenário e pelo telefone. Recentemente? Recentemente. Ainda não consegui estar com ele pessoalmente, porque não quero tratar disso pelo telefone. Quero sentar com ele, até para tratar questões partidárias em Minas, né, porque o União Brasil, que é o partido dele, nós temos um interesse muito grande numa coligação com a União Brasil nas próximas eleições. Eu tenho conversado muito sobre a questão da política nos bastidores e eu quero conversar com o Davi também sobre isso. A CPMI é um dos assuntos, mas o União Brasil em Minas é o outro assunto da pauta. Você acha que a prorrogação vai acontecer ou não? Olha, eu espero que sim, porque pelo menos 4 meses é muito tempo, não tem necessidade. Mas 60 dias é o suficiente para que a gente pudesse fazer um relatório muito mais aprofundado do que nós temos hoje. Você acha que hoje tem boa intenção do presidente Alcolumbre em fazer essa prorrogação? Ele mostrou boa vontade, mas como dizer, ele é político. Político é sempre aquela coisa, não, nós vamos resolver, mas a solução mesmo não veio ainda. O senhor citou na sua fala o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, e existe essa intenção de boa parte da comissão em trazê-lo para depor à CPMI. Inclusive, na última sessão, o relator falou sobre isso. No ano passado, o requerimento que pedia a convocação foi rejeitado. 2 vezes. Exato. O senhor acha possível ainda trazê-lo? Olha, eu quero colocar novamente em votação, porque o presidente da República disse que quem tem que dar declarações terá que dar. Então, que se cumpra. Não é? Porque eu não posso dizer se Fábio Luiz é inocente ou é culpado. É bom deixar claro isso. Eu, como presidente, não opino. Mas ele viria e explicaria qual é a relação dele com o careca do INSS, né? Onde começou e onde terminou, ou se não terminou,
seria muito importante que viesse para poder conversar conosco. A oposição, que insiste muito, que tem uma rede social muito ativa, que me cobra muito, inclusive, não tem os votos. Esse é que eu nem para empatar, porque se empatasse, eu desempataria a favor de trazê-lo à CPMI. Mas nem para empatar. A oposição tem perdido aí por 7 votos, em média. Isso já dá o cenário claro de que é bem provável que os requerimentos não sejam aprovados novamente. O senhor acredita em uma ofensiva da base contra o senador Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência? Olha, a CPMI é política e, ao mesmo tempo, uma investigação judicial, né? Uma investigação que tem como base a Constituição. É natural que exista a chamada provocação política. Isso aí é parte. Eu, como presidente, é que não posso deixar a CPMI cair para o palanque eleitoral. Porque se cair, nós perdemos completamente a credibilidade. Se a gente caminhar para a direita ou para a esquerda, a gente perde. A população percebe isso. E hoje, quando a gente olha para a rede social, vê 800 mil pessoas assistindo a CPMI, quando a gente percebe que nas praças os aposentados estão sabendo de tudo que está acontecendo, nós estamos no caminho certo. Então, eu vou continuar muito firme em dar o tom de uma investigação isenta, equilibrada. Aí você vai ver os requerimentos. Por exemplo, o filho do presidente Lula tem uma testemunha que fala. O filho do ex-presidente Bolsonaro tem reportagens que falam. Por quê? Tem uma funcionária que é prima de um sujeito que é fulano de tal. Então, não há nenhuma ligação ainda que agora pode aparecer. Se aparecer, eu coloco em votação. Mas lá está, por exemplo, convocar a ex-presidente Dilma. Qual é o sentido de trazer a ex-presidente Dilma? Ela era a presidente da República. As decisões não eram tomadas diretamente no gabinete dela. Não há nenhuma prova. É uma provocação política. Nós vamos trazer o filho do ex-ministro Lewandowski, que era advogado de associações. Olha, até onde eu entendo, advogado pode trabalhar para quem quiser. Não é? Não há nenhuma prova de cumplicidade. Mas o pai era ministro da Justiça. Tudo bem, mas cadê o documento que nos leva a esse tipo de... É preciso uma quebra de sigilo, em que se diz assim, olha, conversei com fulano. Nós não temos isso. Então eu tenho separado muito bem aquilo que é de fato parte da investigação e aquilo que infelizmente vai só gerar, vamos dizer assim, palanque para quem coloca um requerimento, e eu não concordo. Para encerrar esse assunto CPMI e essa parte do Senado Federal, essa vinda do Vorcaro pode servir como um termômetro para as comissões que estão postas e que foram protocoladas pelos parlamentares. O senhor acha que hoje há força para a instalação de uma CPMI, que, claro, é regimental, tem uma facilidade de ser instalada no Congresso Nacional, ou de uma CPI? Como é que o senhor sente esse clima aqui na casa neste início de semestre? Olha, nós estamos num momento, Lara, em que o Brasil tem que decidir qual o caminho que ele vai tomar. O povo brasileiro, quem está nos assistindo, eu preciso tomar consciência de que a corrupção chegou a um patamar alto demais no Brasil. A corrupção, ela entrou por meio de parentes, chegou até a Suprema Corte, que eu entendo que um contrato de 100 e tantos milhões de reais da mulher de um ministro é advocacia administrativa. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que ele ir ao Banco Central defender um banco é advocacia administrativa. Isso é crime. Tráfico de influência. É a minha visão. Então, a gente precisa quebrar isso, sabe? E a vinda do Vorcaro e uma CPMI para investigar o Banco Master era fundamental. Fundamental. E uma CPMI isenta, que caminhasse na mesma trajetória que eu caminhei no INSS. Uma CPMI, uma comissão que investigue o interesse da população e não o interesse dos poderosos. Eu vejo com muita dificuldade a instalação da CPMI, mas se recorrer ao Supremo, olha bem onde nós estamos, porque uma CPMI independe do presidente do Congresso, é só ler. Você pode recorrer ao STF. Será que o STF vai dar isso pelo envolvimento de ministros? Olha, veja só a gravidade do momento que nós estamos vivendo e que nós brasileiros precisamos nos levantar contra isso. E ainda que o presidente Alcolumbre instalasse com a leitura obrigatória,
ainda dependeria da indicação dos líderes. Exatamente. Mas já seria um começo, porque quando a verdade começa a aparecer, aí não tem jeito, né? Ela arrasta. É o que aconteceu conosco. As quebras de sigilo, elas foram mostrando a verdade. Acabou arrastando uma quantidade enorme de gente importante nessa lama da Previdência toda. Eu espero que esse caso do Banco Master seja muito bem passado a limpo, sabe? Agora, para falar um pouco sobre políticas, articulações e costuras que o senhor tem feito em Minas Gerais. Ano eleitoral, o senhor já é candidato à reeleição aqui pelo Senado e o senhor tem tido conversas com outros partidos neste momento para fazer a transição do Podemos para uma nova sigla. Como é que estão essas conversas? O que está sobre a mesa neste momento? Os meus adversários adorariam me tirar de campo, né? Porque não me deixar disputar. Isso seria um prêmio enorme. Só que não vão conseguir, porque hoje eu, como pré-candidato à reeleição ao Senado, tenho trazido todo tipo de negociações, tenho visto. Ainda é cedo. Em Minas as coisas não se resolvem com antecedência como outros lugares, né? Mas nós estamos caminhando para uma reta muito interessante. O mais importante é que a direita estivesse em torno de um candidato. Acho um pouco difícil, porque é preciso um candidato que esteja na política, que saiba lidar com os políticos e que goste da política. Não adianta absolutamente nada, nós temos um candidato a governador, como temos o atual, que não gosta de política. E isso faz com que as forças de Minas Gerais acabem se fracionando. Eu entendo que a caminhada hoje para o governo do Estado do senador Cleitinho, que é o meu colega, é uma trajetória que tem muita chance de sucesso, muita chance. Então nós temos buscado, eu tenho conversado com os partidos, para que a gente possa fazer uma união no entorno dele e termos uma candidatura forte, inclusive com bons nomes na área da administração, para oferecer ao eleitor mineiro a tranquilidade de que não vai ser um governador sozinho, mas todo um grupo representativo que vai assumir a direção do governo de Minas Gerais a partir do ano que vem. Quando o senhor diz que tem conversado com os partidos, quais partidos? Olha, temos conversado com republicanos, conseguimos dar uma viravolta grande no União Brasil, que agora nós precisamos entender qual vai ser a caminhada com a chegada do nome de Rodrigo Pacheco, né? Pode atrapalhar? Não. Pacheco tem um público muito específico, a meu ver, de centro-esquerda. E hoje Minas Gerais é centro-direita. Então, eu acho salutar que a gente tenha mais candidatos, né? Isso é bom para... Então, eu acho que isso reforça, inclusive, ainda mais a direita em torno de um determinado nome que tenha mais chance de ganhar, e um segundo turno que seja, inclusive, de bons debates, de boa disputa, né? Então, temos falado com republicanos, com a União Brasil e também com o próprio PL aqui em Brasília, que ainda não se definiu sobre claramente, e é um partido muito importante na composição. O PL tem brigado um pouco ali com o PSD sobre esse candidato que vai ser apoiado à presidência, né? O PSD tem um candidato próprio a princípio, o Matheus Simões tem o governador Zema, o PL tem o Flávio Bolsonaro, isso dificulta um pouco. Neste primeiro momento, em uma eventual chapa com o senador Cleitinho saindo ao governo de Minas, esse grupo sairia já de cara com o Flávio Bolsonaro num primeiro turno? O Flávio Bolsonaro se consolidando como candidato da direita no país, é natural o caminho junto com ele. Não há outra possibilidade a não ser que venha um nome. Por exemplo, o PSD tem falado muito no governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, que é uma pessoa experiente, que também tem uma proposta de direita que é interessante para o país. Isso vai fazer com que o eleitor preste atenção ainda mais. É bom que nós tenhamos mais candidatos, né? O PL em Minas Gerais é uma legenda que pode naturalmente fazer a diferença num segundo turno. Portanto, eu acredito que eles tomarão uma decisão, primeiro, diante dos números, né? Segundo, para que o partido possa manter essa importância que tem no cenário eleitoral mineiro. Hoje o senhor acredita, então, num grupo com republicanos, PL, já compondo essa chapa em Minas, também pensando em eleição majoritária? É o caminho. A ideia é essa. Nós conseguimos colocar no entorno do senador Cleitinho, que hoje é o candidato que a gente tem, com quem eu tenho trabalhado bastante, que vem o próprio União Brasil,
né, que venha o PL, que seria muito importante essa composição, porque o Cleitinho é o nome mais competitivo, eu não tenho dúvida sobre isso. O senhor, então, fora do Podemos. O Podemos, aqui no Senado, para mim, é excelente. Sou líder, tive toda uma liberdade de trabalho, desenvolvi projetos excelentes pelo Podemos. Mas em Minas, o partido tem uma outra realidade, né? É um partido pequeno, é usado por uma determinada liderança, né, dos seus interesses. É um partido que, a meu ver, poderia ser muito maior em Minas Gerais, mas que não adianta eu lutar, né? A minha trajetória é buscar uma nova filiação já agora no final de fevereiro ou início de março. Tem convites na mesa? Temos 3 convites à mesa que eu espero poder servir da melhor maneira possível o povo de Minas Gerais. O senhor vai guardá-los em segredo por enquanto? Vou, porque eu já observei, como eu te falei no comecinho, me tirar de campo é um prêmio que os meus adversários adorariam, sabe? E todas as vezes que eu me adianto, até mesmo em rede social, vai lá tentar cercar e impedir. Então, com calma, a gente vai fazer. Porque é o seguinte, olha, politicamente, por exemplo, o vice vai ser oferecido a um determinado partido. É o que o PSD tem tentado fazer. As 2 vagas de Senado também são 2 vagas que serão oferecidas como composição. Então, hoje, a questão é nós conversarmos sobre esse xadrez e fecharmos. Uma coisa eu tenho certeza, a candidatura do Cleitinho está posta e vai ser muito competitiva, com chances de ganhar, e nós convencendo o eleitor, né, de que o grupo que está com ele é um grupo responsável, maduro, um grupo político que sabe levar, né, a tomar decisões. Nós vamos oferecer um grande plano de governo a Minas Gerais. E no cenário nacional, como o senhor tem avaliado essas divisões da direita, essas opções alternativas ao Flávio Bolsonaro, um centrão ainda um pouco indeciso se adere ou não à candidatura dele? Hoje, o que leva mais preocupação é que as pesquisas mostram uma vantagem muito grande do presidente Lula, né? Isso é preocupante para quem pensa um país diferente. Eu penso um Brasil diferente da esquerda, né? Eu sou centro-direita, sou um conservador, sou uma pessoa que acredita na economia liberal, na meritocracia. Eu defendo um país que incentive emprego, renda, que diminua imposto. Isso é muito importante da gente citar. Agora, a direita precisa se definir. A questão do Bolsonaro deixou uma grande herança na economia. O governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, fez um grande trabalho na economia brasileira. Eu fui testemunho que eu fui vice-líder do Bolsonaro durante 3 anos. O país avançou muito mais economicamente, mas politicamente teve muitos erros que acabaram levando à perda da eleição. O Flávio Bolsonaro vai ter que corrigir isso, né? Especialmente se colocar como um candidato de centro-direita e não como um candidato de extrema-direita, né, que sem diálogo, sem conversação, porque esse extremismo, tanto da esquerda, a gente vê partidos de esquerda completamente isolados, como da extrema-direita também. O eleitor tem começado a isolar essas posições muito radicais, né? O diálogo na política e principalmente o ofertar a mão para se buscar um acordo ainda é muito valorizado. Perfeito, muito obrigada, senador, por estar conosco. Obrigado, Lara, obrigado a todos. E muitas emoções, né, virão nesses 2 meses de fevereiro e março até uma definição clara. Mas eu tenho muita confiança de que é o eleitor quem vai fazer um bom juízo de tudo que está sendo feito aqui em Brasília. É um ano de emoções. É um ano de emoções, né? Sempre. Obrigada a você que esteve conosco no Café com Política. Nós falamos sobre CPMI do INSS, o avanço das investigações, esses meses, uma tentativa de prorrogação dos trabalhos e também, claro, sobre o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que é aguardado para este mês de fevereiro.